eu ganhei o meu dia, eu ganhei esse trabalho, pra mim podia acabar... Minha carreira na internet podia acabar no dia que o Marcos começou a me seguir. Aquilo pra mim foi o negócio mais pica que aconteceu. Qual que é um dos momentos mais legais da sua vida como palmeirense? Quando você abriu o celular, tava lá. Marcos, goleiro oficial, começou a te seguir. Mano, assim... Eu fiquei maluco, Não, é um reencontro de quem eu era lá pequenininho com quem eu sou hoje. Porque muito do meu amor que eu tenho pelo Palmeiras foi pelo Marcos. Eu sou goleiro por causa do Marcos. O Marcos ajudou na minha formação, não só como torcedor, mas até como ser humano. Do valor que ele dava pra família, das coisas que ele falava, da ética que ele tinha. Até emociona, mano. Da ética que ele tinha, da forma como ele sempre foi autêntico. E hoje ele paga muito pela autenticidade que ele tem. Então eu aprendi muito com o Marcos. Muito mesmo. Então quando ele começou a me seguir ali pra mim, foi um bagulho que, tipo, mano, ganhei a vida. Pra mim tá da hora. O cara sabe que eu existo, né? Pode acabar aqui, que eu ganhei aqui. Então, cara, assim, é uma das coisas que eu passei a entender ao longo desses anos e a mudar minha forma de trabalhar é tomar o máximo de cuidado possível pra falar sobre o trabalho de outro homem, de outro pai de família, de outro cara que tá ali sustentando a família dele através do futebol. Não é porque ele ganha milhões, não é porque qualquer outra coisa que eu tenho o direito de desrespeitar esse cara, de ofender quem ele é ou de qualquer coisa assim. Então, eu fui adquirindo essa maturidade ao longo do tempo. Então, hoje... eu prefiro muito mais ser positivo e falar de coisas boas do que falar de coisas ruins. E se eu tiver que falar de coisa ruim, eu vou falar com o máximo respeito em relação ao profissional, em relação àquela partida. Essa é a conduta que eu tenho a partir de hoje. Então, se pra muitos isso é ser passar pano, Cara, tem cara que xinga, tem cara que bate na mesa, tem cara que... Assiste o outro cara. Não espere isso de mim, cara, porque... Foi uma longa jornada, me arrependendo de muita coisa e tentando entender como eu poderia ser melhor como ser humano pra chegar onde eu cheguei hoje. E eu não abro mão disso. Defendo ali os jogadores que eu acho que eu tenho que defender, tento sempre passar uma mensagem bacana pra quem me segue em relação ao time, aos jogadores. Não faço isso pra ser amigo de ninguém, nem quero ser amigo de ninguém. E é isso, cara. É mais ou menos essa relação. Porque, mano, tipo, não dá pra... Óbvio, mano, a crítica vai acontecer, velho. Se for, independente do jogador, se ele for mal... Se o Marcos fosse mal num jogo, se o Marcos jogasse aquela época, você tivesse o canal e exigisse... Você ia criticar o Marcos, mano. E faz parte, mas agora, o ponto não precisa ser cuzão com o cara, tá ligado? Tipo, esse é o ponto, mano, só. E se o Marcos jogasse hoje... O que ia ter Nossa, de Marcão, treta? Porque Marcão, do jeito que ele te era... criticar, velho. Não, e do jeito que ele era respondão, ele ia responder todo mundo, ele ia xingar todo mundo. Hoje ele é cancelado por dar opinião. Quando ele deu opinião que não foi pênalti lá contra o Sport, ele foi achincalhado, foi cancelado, ele não tá nem aí, ele dá a opinião dele. Então imagina ele jogando ainda, a torcida batendo do jeito que bate. Porque o Everton é isso, cara. O Everton não é um monstro. Olha a história que o Everton tem no Palmeiras. Mas se o Gia erra aquela bike e é gol ali, você imagina o que ia ser. Não, mas aí o que acontece... Que ia ser uma falha dele. É que o cara, ele vai xingar... Eu sou um cara que também defendo muito o Everton. O cara vai xingar... Ele vai me xingar porque o Everton falhou, como se a responsabilidade fosse minha. Exato. Cara, a opinião, ela é muito simples. O Everton é um ser humano, é um profissional que vai falhar em algum momento, porque ele tá sujeito a isso. O esporte é isso. Se não tivesse falha... não ia acontecer gol. A falha acontece. Só que quando você pesa as coisas, eu olho e vejo o Everton ainda como um puta goleiro, um dos melhores do Brasil. E é isso. Eu defendo o cara ser goleiro do... Eu não acho que precisa trocar de goleiro agora. Eu também acho. Pra mim, o Everton continua sendo um monstro sagrado, como foi em diversas conquistas recentes que a gente teve. Vai falhar? Vai. Ué, tá bom. Quando ele falhar, eu vou falar, falhou. Acho que repercutiu pouco, porque o Palmeiras ganhou, mas teve... Que jogo foi? Contra o Bolívar, na altitude, a gente abriu 2-0. Acho que o primeiro gol é uma bola que passa na pequena área, que eu acho que o Everton podia ter saído pra cortar. Podia ter saído. Pra mim, ali foi uma falha. Tá bom, falhou. E aí? Falei no vídeo, o Everton falhou. E por isso agora eu tenho que pedir fora o Everton. O Everton tá velho, traz outro goleiro, ele não presta, ele não serve pro Palmeiras. Então, cara, o meu pensamento não vai mudar. A não ser que, ele comece a entrar numa fase totalmente decadente que começa a prejudicar o time. Eu acho que vale, eu não acho que ele tá nessa fase. E é a minha opinião. É isso que a galera precisa entender. Exato. Esse é o ponto. O pessoal é muito... Não, eu acho que tá na fase agora, dona, por exemplo, da gente buscar um goleiro que futuro, vai, né? Exatamente, substituir o Everton no futuro, tá ligado? Acho que ele tá nesse momento. Cara, inclusive, acho que o Palmeiras tem feito movimentos pra isso. Né? Eu acho assim, não, só pra fechar, pra não ficar ponta solta, eu acho assim, o cara que deseja ver outro goleiro no Palmeiras, ele não tá errado. É o ponto de vista dele. Claro. Se pra ele o Everton não serve mais, precisa de um outro goleiro, cara, eu acho que é ok. A única coisa que eu acho que é chata é isso.
É do cara te atacar quando o goleiro falha porque você acha que o Everton ainda, sabe? Esse é o ponto, cara. Cada um vai ter uma opinião e tá bom. Ninguém tá com a razão de nada, bicho. E o Palmeiras vai penar pra achar um... Que goleiro vocês gostariam de Palmeiras? Falam muito no Léo Jardim, né? Eu Qual, acho... qual a idade do Léo Jardim, mano? 25, 26, por aí. Não, ele chegaria... Se o Palmeiras contratasse ele pra próxima temporada, ele chegaria com a idade que o Everton chegou aqui. 30 bom anos. É que goleiro dura mais, né? É. Então é de boa. Cogitaram o Gabriel Grano, né? O nome Gabriel dele? Grando, Reserva Brasão do Santos Eu também. gosto do Brasão. Gosto muito do reserva Brasão. lá no do Grêmio, Grêmio. do Volpe. O Brasão é um Volpe, baita goleiro, mano. Mas eu não sei se ele vem pro... Acho que ele tem futebol europeu aí E em cima dele. Qual que é o nome que era do Corinthians? Tá no Nottingham agora? O Carlos Miguel. Carlos Miguel, o que vocês acham dele? Cara, Eu vi muito eu vi pouco. muito pouco dele também. Eu vi também... Assim, o corintiano pintava ele como um Dida, fenômeno, novo Dida. exato. É. Mas assim, o cara foi pro Nottingham. Tudo bem que reserva o Souza lá. foi pra Europa, também bateu em Portugal e voltou. É mas... que é um movimento diferente do que o Everton chega aqui, né? Porque o Everton chega aqui com o Praz e com o Jailson já bem... Ele chega já sabendo que ele ia tomar posição uma hora ou outra. Será? Ah, óbvio. Olha, eu vou Óbvio, falar e que... ele demorou ainda, né? Na época, todo Foi mundo o ficou Filipão. assim, ó, caralho, pra que vai trazer o Everton? Com Tem o o Praz e Roger, o Jailson Jailson que jogava, chega o Filipão e o Filipão coloca o Everton. Mas assim, tudo bem, ele chega respeitando os dois goleiros, óbvio, eram dois caras monstruosos no clube, mas ele Fisicamente o Everton já é imaginava muito que em algum ligeiro. momento ele ia ganhar chance e não ia soltar mais. Quem chegar agora, velho, eu vejo o Everton ainda com lenha pra queimar por umas 3 O temporadas Everton tá com ainda. 38? Então assim, o cara tem que aceitar que ele vai chegar, tipo, você vai tirar o Léo Jardim, que é um cara que é 38 e o Longo titular, 39. pro cara aceitar ser reserva. Porque Exato. porque o cara vai ter que entender que o Everton tem lenha pra queimar. Pra mim, o Everton... Isso eu lembro na época do Cavalieri, que tava voando em 2008, e o Exato. Marcos voltou de lesão naquela temporada, aí o Marcos jogou 8, 9 ainda em alto nível, depois o Marcão começou a declinar, aí foi Bruno Deola e tal, mas naquela época que o Cavalieri tava voando, o Marcos voltou e pintou proposta do Liverpool, o Cavalieri não quis esperar. Eu acho que ele seria um sucessor do Exato. Marcos, muito bom inclusive. Sim. Mas ele não quis esperar. E eu acho que isso pega um pouco de você ir atrás de um goleiro pronto. Será que esse cara vai ter o saco de esperar acabar a fase do Everton? O próprio Léo Jardim, ele é um goleiro pronto. Ele é titular do Vasco. Ele pode, de repente, ir para outro time para ser titular. Ele vai aceitar vir aqui e ser reserva do Everton? Ou a comissão entende que o Everton pode ser banco do Léo Jardim? Então são questões sensíveis. Acho que é por isso que o Palmeiras foi atrás do Grando. É um goleiro de 24 anos, se eu não estiver enganado. Sim. Ele surge muito bem no Brasileiro de 23. Ele faz um revezamento com aquele outro goleiro do Grêmio, chamava... Não, Breno. Acho que chamava Breno. Era um outro goleiro da base. Depois o Marquezinho assume em 24. O Grando foi emprestado pro Cruzeiro, não jogou no Cruzeiro, voltou pro Grêmio agora. O que, se tiver verdade nessa história, o Palmeiras tá olhando pro futuro. É um jovem que eu acho que a gente pode acho que desenvolver. o Rogerião deve conhecê-lo, né? Porque exato. trabalhou junto Sim. em base do Grêmio lá. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!